As últimas notícias apresentadas nos telejornais, não apenas deste país, mas ao redor do mundo, parece vindas de alguma espécie de roteiro apocalíptico. Tudo aquilo que anteriormente nós víamos como teoria da conspiração, coisas de fanáticos, tudo está se tornando uma realidade. Olha, nós estamos chegando à era do absurdo. Notícias como estas que você está vendo aí na tela demonstram que definitivamente nós estamos vivendo a era do absurdo. Coisas incríveis estão prestes a acontecer. Liberdades de consciência, liberdades individuais, pressupostos constitucionais, tudo isso está prestes a ser revogado. E não se trata tão somente de algo distante de nós. Haja visto que todo esse cenário que estamos vivendo começou num lugar que fica logo ali, do outro lado do mundo, na China. Sabe, os evangelhos nos alertam sobre isso. O evangelho apresenta o absurdo, onde um homem que curava, fazia o bem, nunca levantou um dedo para ferir, nunca usou os lábios para ofender, e tão somente utilizou tudo aquilo que lhe foi dado para proclamar verdades e justiça, foi crucificado. O Evangelho apresenta o absurdo do grande conflito em que estamos vivendo. No grande conflito em que estamos vivendo, muitas vezes o certo é errado e o errado se torna certo. No grande conflito que estamos vivendo, decretos de morte como esses, que parecem absurdos em algum lugar desse planeta, se tornarão cada vez mais frequentes. Porque as Escrituras apontam que, da mesma maneira como Jesus foi tratado, seriam tratados aqueles que o seguiam. Hoje, nós estamos vendo decretos que têm a ver com questões de sanidade, de saúde pública. Estamos vendo decretos que têm a ver com questões de ordem social. Porém, os evangelhos e o livro de Apocalipse apresentam que chegará o dia em que os parâmetros não serão tão somente ligados à saúde pública, mas os parâmetros serão ligados ao fato de que aqueles que querem seguir e cumprir piedosamente os mandamentos de Deus e seguir o evangelho à risca serão tidos como inimigos do Estado. Há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, eu recebi um livro, chama Eventos Finais, foi dado por minha mãe como um presente, e eu já li esse livro. Essa daqui é uma edição mais nova, mas eu já li um livro que era bem surradinho, bem velhinho. Você encontra aí na internet, Eventos Finais. É de uma escritora que gera controvérsia no meio cristão. Uns a defendem, outros a acusam. Porém, o que está escrito neste livro aqui, da escritora Ellen G. White, que é encontrado hoje com domínio público aí na internet, tudo que está escrito aqui está se cumprindo. Nós estamos diante de uma crise, nós estamos diante de uma tragédia em amplitude global. É hora de nós nos conscientizarmos de que o mundo não é uma Walt Disney, o mundo não é um conto de fadas, o mundo não é um parque de diversões. Tem pessoas nesse momento que estão tendo suas liberdades cerceadas de modo compulsório. E eu volto a dizer, hoje ainda parece uma lógica de saúde pública. Porém, as profecias dizem que decretos de morte serão colocados sobre o povo de Deus. Há muitas pessoas que ficam lendo notícias como chip implantado na mão e coisa do tipo, e não conseguem entender a profundidade do significado de uma implementação de um governo do anticristo. A grande batalha de Satanás contra o povo de Deus, desde o Jardim do Éden, passando geração após geração, é desviar você do assídio do Senhor. Porque Deus havia dito para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, que foi usada pelo diabo como uma espécie de protótipo de mediunidade, o primeiro episódio da história humana onde o demônio falou através de uma outra criatura, o diabo disse através da serpente, você pode comer, não vai te fazer mal, pelo contrário, sereis como Deus. Ou seja, desde o princípio, Deus fala de um modo, o diabo fala do outro. O grande objetivo de Satanás é desviar você de ser um crente, de ser uma pessoa temente a Deus, ser alguém que segue a semelhança de Jesus Cristo e siga a vontade de Deus conforme expressa na sua palavra, que siga os mandamentos. O diabo tem prazer, tem o objetivo de desviar você de seguir os mandamentos de Deus. E a lei de Deus não é difícil. Ela não está distante de ti. Pelo contrário,
segundo a promessa da aliança do Espírito Santo, a lei seria gravada no coração dos discípulos. Hoje, nós não seguimos leis gravadas em tábuas de pedra, como escreveu Paulo. Pelo contrário, nós seguimos princípios que estão armazenados no coração, porque Deus decidiu, baseada na sua soberana vontade, escrever a lei de Deus no coração do ser humano. Aquela lei de pedra era como um ministério de morte e condenação para o povo de Israel, porque eles olhavam as tábuas de pedra e o pecado os condenava, porque era um princípio externo a eles. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado em toda a sua plenitude, porém, em Cristo, o Espírito Santo foi derramado, e o mesmo Espírito que escreveu em tábuas de pedra, hoje escreveu em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esta é a nova aliança. A nova aliança é poder para obedecer a Deus em toda a sua plenitude. A nova aliança é poder para compreender que, de fato, nós em Cristo podemos ser mais do que vencedores. Se no passado, homens como Davi, grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, caiu em deliberado pecado, se no passado homens cheios do Espírito Santo fracassaram, porque ainda não havia sido dado toda a potencialidade dos 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra, conforme descrito em Apocalipse, hoje o tempo é diferente. Nós estamos sobre outra plataforma de governo celestial, onde Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De maneira que hoje, no dia que se chama hoje, olhando para decretos de morte como esses que estão sendo implementados ao redor do mundo, entenda que esses decretos são uma espécie de sombra de algo que acontecerá num tempo muito breve. Portanto, aquela palavra de Pedro nunca foi tão atual, mas importa obedecer a Deus. Não ouça falsos profetas que falam como que serpentes no Jardim do Éden, dizendo que você não precisa obedecer aos mandamentos de Deus, dizendo que leis de Deus foram abolidas. Não ouça pessoas que te desviam da palavra, conforme está devidamente expressa, porque se há um ponto das Escrituras que nós devemos observar com muita atenção, é justamente o momento onde Deus escreveu com seu próprio dedo. E de acordo com Jesus Cristo, dedo de Deus nada mais é do que uma expressão idiomática, um jeito de dizer Espírito Santo de Deus. Os evangelhos fazem um termo intercambiável entre dedo de Deus e Espírito de Deus. Foi Espírito de Deus que escreveu em tábuas de pedra, e é o mesmo Espírito de Deus que escreve em tábuas de carne. Deus quer nos fazer mais do que vencedores para nos preparar para essa crise final. E ao contrário do que muitos tentam ludibriar a igreja, assim como o Egito recebeu pragas e o povo de Israel estava dentro do Egito durante as pragas, não há dúvida alguma, de acordo com o livro de Apocalipse, o povo de Deus passará pela grande tribulação. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de Mateus. O povo de Deus passará pela grande tribulação, porém Deus sabe salvar o seu povo. Da mesma maneira como Israel foi protegido dentro do Egito, o povo de Deus será protegido durante a grande tribulação, porque o justo viverá pela fé. É nesse momento que Salmo 91 se cumprirá, em que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É nesse momento, Salmo 91 não é para ser usado para conseguir um emprego novo, conseguir uma namorada, conseguir um casamento, não. Salmo 91 é uma declaração para o tempo de angústia que virá sobre as nações, especialmente sobre o povo de Deus. Meu amado, é hora de nós levantarmos nossas cabeças e exultarmos, porque a redenção se aproxima. É hora, de fato, de buscarmos o derramamento diário do Espírito Santo para sermos vencedores. É hora de não mais usarmos desculpas para cairmos em pecados conhecidos. É hora de vivermos conforme a imagem e semelhança de Deus. Este canal, Super-Humanos, tem uma meta: preparar pessoas para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, o ser humano por excelência. Que Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva no canal. Compartilhe esta mensagem, curta, comente, para que este material chegue a mais pessoas. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.